Olá pessoal, estamos de volta aqui com Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica para você que é ouvinte da Rádio Universidade e, claro, com muita coisa interessante. Hoje vamos falar sobre duas coisas muito importantes. A primeira é saúde mental, a outra é pandemia da Covid-19, né? Juntando esses dois assuntos. Para isso, a gente conversa agora com o professor, doutor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Wellington Soares Martins. Professor Carlos, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição. Olha, dois assuntos importantíssimos, como eu disse, né? A pandemia e, claro, saúde mental. Isso tudo em fusão, né, digamos assim, nesse e-book Ecos da Pandemia, Vivências, Pesquisas e Repercussões da Covid-19 no Maranhão. Enfim, como foi para justamente compor esse trabalho que resulta nesse e-book? Primeiro, dizer que existe uma falsa impressão na sociedade de que a pandemia já foi vencida, né? Então, foi um dos primeiros elementos para a gente estar refletindo, porque para nós lá do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, o debate sobre saúde mental, sofrimento e adoecimento psíquico é muito caro. Para as nossas pesquisas, projetos de extensão, investigações. Então, a gente ficou com essa, digamos assim, missão de fazer esse debate, oportunizar esse debate sobre saúde mental no contexto maranhense. Porque existem muitas produções a nível nacional, internacional, mas a nossa preocupação foi o Maranhão. Quais foram as repercussões? Como é que está o que aconteceu após essa crise sanitária mundial? Quais são as repercussões que ainda existem no que diz respeito à saúde mental e ao sofrimento psíquico? Olha, o Maranhão, dentro desse rol, né, digamos assim, foi um dos estados que menos teve morte, mas ainda assim foi coisa de 11 mil mortes, se eu não me engano, né? Alguma coisa nesse sentido. Enfim, é um número, né? E não importa. Teve morte, é uma perda. Uma perda, imagine 11 mil ou qualquer outro número que diga respeito a isso, e no caso aí, no Brasil inteiro, que superou 700 mil mortes. Então, é um número muito forte, digamos assim. Enfim, a gente vivenciou isso, mas, professor, aqui qual é a realidade do Maranhão justamente nesses aspectos, né? E que diz, claro, vai fazer essa ligação com a saúde mental. Perfeito. Lembrando que esses dados foram os notificados. Se a gente for ver os subnotificados, o dado vai ser muito mais alarmante. Sim. Porque a nossa preocupação, nós que trabalhamos com saúde mental, é entender que algumas pessoas não vieram a óbito, mas carregam uma dor que persistiu ainda após a pandemia. Pessoas que não tiveram o direito do luto, né? Pessoas que viram as pessoas ridicularizando todo esse processo. Então, a gente viu também uma politização negativa acerca de toda a questão da vacinação. Então, a universidade, os pesquisadores, os professores tinham um compromisso ético-político também nesse período, né? Então, a gente entende que uma produção que visa trazer um panorama, um cenário acerca desse debate no contexto maranhense, ela é importante, tanto numa perspectiva de reflexão, quanto também de pensar em possibilidade da gente ver o que foi que aconteceu e quais são as repercussões que ainda acontecem no que diz respeito à saúde mental. Aqui mesmo na Rádio Universidade, né, que, claro, como em qualquer outro local de trabalho, né, sofreu com isso, né, com esses impactos, e temos colegas de trabalho que carregam até hoje as consequências, né, da Covid. E, assim, é uma coisa pesada, entendeu? Assim, de mexer, claro, com a saúde mental, né? E também até a forma de trabalhar. A gente trabalha com voz, né? E temos colegas aqui que têm dificuldade com a respiração, justamente porque o pulmão foi atingido. Enfim, o pulmão e as questões relacionadas à respiração, que diz respeito à voz, que é o nosso trabalho na rádio, isso é afetado. Mas com certeza, sem dúvida, né? Profissionais que estavam na linha de frente sofreram muito e sofrem ainda muito, né? Porque a pandemia, como o senhor disse, não acabou. Vez por outra a gente olha, né, nas mídias, né, nas redes sociais, enfim, nos programas jornalísticos, casos de Covid indo e voltando. É claro que num número bem menor, né, mas ainda está lá, ainda está acontecendo. Certo. Esse elemento que tu trazes acerca das repercussões no ambiente do trabalho, no ambiente laboral, ainda repercutem. Vocês que trabalham com impostação, com a voz, que precisa ter um ritmo de respiratório para estar
produzindo, trabalhando, tiveram esse impacto, né? Então, as pessoas, quando a gente fala em Covid, automaticamente elas só pensam na questão do óbito. Mas existe o dano também do sofrimento psíquico na saúde mental. Os índices de depressão, de ansiedade, eles acompanharam também essa pandemia. Então, a gente costuma dizer lá no programa que, além da crise sanitária mundial orgânica, que afetava o corpo numa perspectiva orgânica, existia também a crise sanitária de saúde mental. Se você for pegar alguns dados do IBGE, do Ministério do Trabalho, os índices após a pandemia de depressão, de uso de medicamentos antidepressivos. É claro que tem toda uma questão da indústria farmacêutica também nesse debate, mas existem sim índices alarmantes no que diz respeito a transtornos mentais, a diagnóstico, ansiedade, depressão, inclusive no que diz respeito a pedidos de afastamento dos locais de trabalho. Então, é o que tu sinalizaste. Teve a crise sanitária mundial em larga escala mundial, mas também existem as repercussões do adoecimento que ainda continuam. Como é que está o acompanhamento justamente disso? Nesse caso aqui de profissionais também, né? Técnicas de enfermagem, né? São aquelas mulheres, né? Geralmente a grande maioria de mulheres, técnicas de enfermagem que foram guerreiras, estavam lá no front, né? De frente a frente, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo. Claro, o paciente, a pessoa que passou por aquilo tudo, né? Alguns faleceram, outros não, mas que sofreram muito. Claro que a coisa mais importante são as vidas, né? Sim. Mas as pessoas que trabalham também são vidas, perfeito. É isso? Então, essas mulheres foram muito atingidas. Eu quero saber como esse book contempla justamente esse aspecto. Perfeito. É interessante a tua pergunta, porque quando a gente fala de cuidado, de acolhimento, a gente pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? E nesse período da pandemia, a gente teve uma preocupação muito grande com os profissionais do campo da área da saúde, principalmente dos que estavam na linha de frente, porque eles também adoeceram, né? Existem aí problemas que advieram dessa época da pandemia, né? Que ainda persiste no campo da saúde. E aí eu convido a audiência também a conhecer as nossas produções, as nossas dissertações, que tem muitos trabalhos que focam no mundo do trabalho e no adoecimento psíquico, né, lá no programa de pós-graduação em psicologia. O nosso livro, o programa de pós-graduação em psicologia, ele tem 3 linhas, né, de pesquisa, que é a avaliação em clínica psicológica, história, epistemologia e fenômenos psicológicos, e a linha que eu atuo, que é trabalho, saúde e subjetividade. Todas elas, nós temos trabalhos independentes, mas são intercalados entre si, as linhas de pesquisa. Então, se reuniu eu e mais 2 outros professores, um de cada linha, né, o professor Daniel Matos e a professora Nádia Prazeres, com essa preocupação, né? Vamos lançar um edital solicitando pesquisas que tenham foco na pandemia, mas que sejam o locus espacial no território maranhense. E aí nós tivemos solicitação de trabalhos de profissionais das mais diversas áreas. No campo das ciências humanas, sociais, área da saúde, nós temos não só psicólogos, mas também psicanalistas, psiquiatras, administradores, comunicação, o colega o Jefferson Ceylon. Tem um trabalho nosso publicado no e-book, e ele se dividiu em 3 eixos, se tu permitir que eu faça a apresentação rápida aqui na minha cola. Claro. Primeiro eixo é saúde mental, vulnerabilidade e infância. A gente teve a preocupação de saber como isso repercutiu nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. O eixo 2, gênero, corpo e saúde mental, porque a gente percebeu que muitos trabalhos versavam sobre a questão da mulher, das profissionais no campo da saúde, que tem essas profissões que são mais feminizadas, entrada majoritariamente de mulheres, e também essa questão do trabalho doméstico, né? Existem dados que comprovam que o índice de separação foi muito grande na pandemia, né? Que as pessoas realmente conviviam mais por conta do isolamento. O eixo 3 é trabalho, resistência e construção social, que é quando se muda o eixo do público e privado. Por exemplo, nós estamos aqui na Rádio Universidade. Em determinados momentos vocês tiveram que trabalhar de casa. Então, como é que é entrar o mundo do trabalho na minha residência, na questão privada? Isso mudou definitivamente toda essa nossa relação com o trabalho. Sim. E não volta mais. Não volta. A gente percebe que as reuniões, algumas atividades, elas estão majoritariamente no ambiente virtual. Tem o seu lado bom,
mas eu sou uma pessoa que postulo muito pela afetividade, pelo encontro, porque eu acho que se perde muita coisa no virtual. E a gente acaba trabalhando mais. Exatamente. Muito mais. Leva trabalho para cá. Aliás, leva para trabalho. Onde você estiver, você está acordado, está trabalhando. É uma dica que eu até dou. Dê respostas no WhatsApp quando for do trabalho, só no horário comercial, evite responder no final de semana, porque você acaba criando uma cultura de trabalho para além das nossas 40 horas habituais. E acaba não descansando. Exatamente. O eixo 4 é educação, cultura e práticas de cuidado, que esse daqui é o mais plural, apresenta algumas pesquisas mais diversas. Que maravilha no aspecto dessa profundidade, né? E também variedade desse e-book, enfim, dessa atuação também, né, de vocês com essa iniciativa que está de parabéns, né? E falando de todas essas questões que envolvem, né, a pandemia, a Covid-19, eu quero saber agora onde a gente encontra justamente esse material. Perfeito. Primeiro, agradecer a todas as autorias, aos professores que fizeram a avaliação dos trabalhos, ao programa de pós-graduação em psicologia e a editora, nossa editora é Dufman, né, que avaliou e percebeu a qualidade e disponibilizou. Então, quem quiser ter acesso ao material, né? É gratuito, acesso livre, basta você ter uma internet que você tem acesso ao material, vai no site da Edufman, lá no catálogo editorial, na seção catálogo editorial. Geralmente, como o nosso foi o mais recente, está logo lá no início. Mas se quiser localizar, basta jogar as palavras-chave pandemia, Maranhão, Ecos da Pandemia, que localiza o nosso material. Isso acho que é o mais fácil, né? Ecos da Pandemia, que é justamente o nome do e-book. Ecos da Pandemia, vivências, pesquisas e repercussões da Covid-19 no Maranhão, né? Um professor aqui, doutor do programa de pós-graduação em psicologia da UFMA, Carlos Wellington Soares Martins, que faz parte desse trabalho, enfim, nessa coordenação, com os outros dois professores, a Nádia e o Daniel, enfim, parabéns para eles também, e para todas as pessoas que se envolveram nesse estudo, nesses estudos, né, juntando isso tudo, compilando isso tudo para trazer informações sobre a pandemia que não acabou, é sempre bom lembrar. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, e o PPG Psi está à disposição para toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral. A gente também espera recebê-lo novamente para trazer mais informações sobre essa pesquisa que tem por lá, né? Sobre essas questões da psicologia, né? Enfim, isso aí é muito importante para a gente, né? Todos nós que trabalhamos, né? Que somos suscetíveis e estivemos dentro dessa pandemia que não acabou, sempre bom lembrar, e enfim, que gera até hoje, vai continuar gerando assuntos relacionados a essa debacle humana, né, que a gente teve, né, sanitária que a gente teve muito recentemente, né, não faz 3, 4 anos que a gente saiu em tese, né, em tese não, né, nem em tese, né, a gente falsamente saiu, não saiu, a gente ainda está em níveis pandêmicos e, enfim, isso aqui é uma prova também de luta justamente para combater tudo que diz respeito a essa pandemia altamente danosa. E a gente espera ter vocês novamente aqui com mais assuntos, né, acompanhando a gente. E se quiser mais, é só ir lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br com muita produção científica. Até a próxima.